tá bom? E com isso nós finalizamos o DNA recombinante e vamos falar um pouco sobre a eletroforese, a tecnologia empregada no teste de DNA. Então, olha, a eletroforese, ela consiste na coleta e comparação de fragmentos, de pedaços de DNA. Então, olha só. Supondo aqui que eu peguei o seu material genético, eu quero fazer um teste de paternidade, né? Então, eu fui lá, peguei seu material genético, e aí eu vou fazer esse teste. Para fazer o teste, eu preciso picar o DNA todinho. Por quê? O que a eletroforese vai fazer é buscar isso aqui que a gente chama de DNA fingerprinting. Fingerprinting é impressão digital, em inglês. Só que o DNA, ele tem uma impressão digital, que é o quê? E são pequenas sequências lá dentro que se repetem sem parar. Elas se repetem o tempo todo. É interessante. Então, o meu material genético, o seu material genético, ele tem sequências que ficam se repetindo. É isso que nós chamamos de impressão digital do DNA, um trechinho que se repete. E esse trechinho, como eu disse, é uma impressão digital. Então, ele é diferente de uma pessoa para outra. Todo mundo tem trechos diferentes que se repetem no DNA o tempo todo. É exatamente isso que nós vamos buscar. Então, ó, primeiro passo é separar, é isolar esses trechinhos. Então, ó, eu estou usando aqui aquela enzima. Lembra que eu mostrei lá na técnica do DNA recombinante, uma enzima que corta o material genético numa sequência específica e já bem conhecida? Então, ó, a enzima chega, corta, e agora eu tenho o fingerprint, aqueles trechinhos que se repetem o tempo todo. Aí o que eu vou fazer aqui é adicionar uma carga nesse trechinho. Então eu trato esse trechinho de material genético para que ele adquira uma carga negativa. É por isso que a eletroforese, se você for ler um material, pode ser que no material que você está lendo venha SDS page, certo? SDS significa dodecil sulfato de sódio. Porque depois que eu corto isso aqui, eu jogo o sulfato de sódio aqui, eu jogo o dodecil sulfato de sódio, ele vai aderir ao material genético, adicionando carga negativa no material genético. Ixi, professor, para que eu quero que o material genético tenha carga negativa? Para o próximo passo, né? Então, SDS page, dodecil sulfato de sódio em gel de poliacrilamida. Agora, ó, eu vou pegar aquele material genético com carga negativa e eu vou colocar no gel, é um gel de poliacrilamida, page, gel, poliacrilamida, gel de poliacrilamida, certo? Então, ó, peguei o material genético e coloquei lá. Aí agora eu vou fazer com que esse material genético ele corra pelo gel, ele vai sair daqui e vai correr pelo gel. Para fazê-lo correr, eu adiciono carga. Olha isso. Então tá aqui, ó o sinalzinho positivo aqui, ó. Então aqui um eletrodo negativo, um eletrodo positivo. Então corrente elétrica vai passar, fazendo o material genético correr, andar. E quando esse material genético andar, olha o resultado que nós temos. Aqui o material genético ele andou. E quando ele vai andando, olha o que acontece. Fragmentos vão ficando pelo caminho. É justamente os fragmentos que são diferentes de uma pessoa para outra. Olha aqui, nós temos uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6. Está comparando 6 amostras de DNA. Olha essa, ó. Isso aqui deixou tá muito fácil de ver aqui, né? Os quadrinhos. Aí agora, por exemplo, eu posso comparar aqui o material genético do filho com o material genético do pai. Então, ó, ele tem esse outro aqui, ó, também tem. Esse aqui tem, esse outro também tem. Então, ó, estão batendo. Por exemplo, poderia ser o pai dessa criança. Mas, beleza, professor, entendi a técnica. Como eu utilizo isso na minha prova de concurso ou na minha prova do Enem? Assim, ó. Então, imagina. Isso aqui, inclusive, foi tirado de uma questão do Enem, certo? Então, olha só, acompanha aqui e vamos entender. Imagine que eu tenho pai, a mãe, e aí numa maternidade lá eu tenho 5 crianças, aí perdeu a etiquetinha do braço, as crianças se misturaram tudo, agora torou na emenda, né? Agora complicou. Como é que eu vou saber qual é o meu filho? Que é bruguelinho, criancinha pequenininha, tudo tem cara de joelho, é tudo aquela mesma carinha de joelho, né? Fake nem presta. Aí eu vou ter que descobrir agora qual é. Para descobrir, eu faço o teste de DNA. Então, ó, isso que você viu aqui, ó, essas barrinhas, né? Tá aqui uma barrinha, tá aqui outra, tá aqui outra. Nos testes, ela é representada dessa forma. Tá aqui as barrinhas de DNA, de material genético. Fingerprint, né? Então, ó, aqui eu tenho a da mãe, informação da mãe. Aqui eu tenho informação do pai.
E aqui eu tenho as 5 crianças, vamos descobrir qual dessas crianças é filha desse casal. Certo? Aí lembre-se, metade da informação genética da criança vem do pai, metade da informação genética da criança vem da mãe. E aí nós vamos agora comparar. Ó, esse primeiro, se você olhar, ó, não tem nada. Bom, se não tem nada aqui, então ela não recebeu esses genes que criaria esse. Aí você olha, o pai também não recebeu. Ótimo, então tá casando, tá dando certo. Ah, professor, eu vou olhar até os que não tem? Vai. Você vai olhar os que não tem e os que tem. E quando está em branco aqui, significa que não tem material genético aqui. Mas aí o pai também não tem. Por que eu vou olhar isso, professor? Se não tem, não tem. Porque, por exemplo, imagina que a mãe tem o gene e o pai tem esse material. Ou melhor, a mãe tem o material genético e o pai tem o material genético. Então a criança obrigatoriamente vai receber. Porque os dois têm. Certo? Então, se a criança não tem, um dos pais, ou o pai ou a mãe, tem que não ter também. Certo? É isso. Aí o segundo, ó, também não tem, mas casou, ó. A mãe não tem, então beleza. Até aqui deu certo. Agora, olha, a criança recebeu um material genético aqui. Só que ela recebeu de quem? Porque o pai não tem, a mãe não tem. Então, não são os pais da criança. Não tem como eles entregarem esse material genético a essa criança. Tá? Segunda criança, não tem informação genética, mas tudo bem, o pai também não tem. Temos um material genético aqui encontrado. Ótimo, recebeu do pai. Já que a mãe não tem, mas o pai tem. Não tem, beleza. Nem a mãe nem o pai tem. Ótimo. Outro aqui que também não tem. Ah, o pai não tem, tudo bem. Outro aqui, a mãe não tem. Beleza. Tem esse material genético, recebeu da mãe. Não tem aqui, também não tem. Ótimo. Não temos aqui, também não tem. Beleza. Não temos aqui, esse outro também não. Esse outro aqui também não. Agora aqui, ó, temos um material genético. Recebeu de quem? Se nem a mãe nem o pai possuem. De quem veio esse material genético? Dessa criança. Então aqui já fica óbvio. Criança 2 não pode ser filho desse casal. Vamos para a criança 3. Então temos aqui um material genético. Beleza, recebeu da mãe. Temos outro material genético. Beleza, recebeu do pai. Não tem nada, tudo bem. Pai e mãe também não tem. Material genético aqui, recebeu da mãe. Não tem nada, mas tudo bem, a mãe também não tem. Não tem nada, tudo bem, o pai também não tem. Nada aqui, o pai não tem. Nada aqui, nenhum dos dois tem. É óbvio que aqui também obrigatoriamente não teria. Material genético, recebido do pai. Nada, a mãe também não tem. E o restante aqui, ó, não tem mais nada, mas pai e mãe também não tem. Olha só, encontramos o filho desse casal. Esse cara aqui, criança 3, é o filho do casal. E aí nós vamos só eliminar a 4 e a 5, caso você ainda tenha alguma dúvida. Vamos para a criança 4. Vou olhar aqui se ela também é filha do casal. Então vamos... Opa, cadê? Epa, calma. Então, ó... Gente, esse daqui para cima eu não botei porque tudo aqui em cima já vai bater certinho. Então acabei não botando nada. Mas olha o último aqui, ó, o penúltimo na verdade. Ele tem um material genético, só que nem o pai nem a mãe possuem. Então o 4 não pode. Além do mais, ainda tem esse outro aqui, ó, que nem o pai nem a mãe possuem. Então a criança 4 não pode ser filha do casal. Outro aqui, ó, temos um material genético. Opa! Temos um material genético, mas que nem a mãe nem o pai têm. Então não tem também como essa criança 5 ser filho do casal. Então com isso nós descartamos criança 4 e 5 enquanto filhos desse casal. Simplesmente não podem ser. Certo? Então é assim que nós utilizamos a técnica da eletroforese e é assim que nós fazemos o teste de DNA. Tá bom? Agora, pessoal, há momentos onde, por exemplo, imagine que aconteceu um acidente, encontrou o corpo da pessoa, ou os restos mortais dela, né? Sei lá, o corpo foi enterrado e um ano depois encontrou os restos mortais, mas tá só o restinho ali. E aí o cara não consegue, porque para fazer a eletroforese precisa ter uma boa quantidade de DNA, senão não faz. Você precisa de bastante DNA para poder fazer isso. Então, se você encontra um corpo que está muito degradado e tem pouco DNA, você não consegue fazer o teste. Por exemplo, sei lá, um membro da sua família sumiu, encontraram um corpo, você quer fazer um teste para ver se é o membro da sua família, se é seu filho, seu pai, enfim. Né? E aí não tem material genético suficiente.
Quando isso acontece, existe uma técnica da biotecnologia que é utilizada para amplificar o material genético. Se aumenta a quantidade de material genético da amostra, você consegue criar cópias desse material genético. E essa técnica é o PCR, Polymerase Chain Reaction, ou reação de cadeia em polimerase.